Fala galera, beleza? Bom, chegou a hora da gente analisar a Argentina. A Argentina é arquirrival do Brasil, vai chegar super embalada para a Copa. São 35 jogos de invencibilidade, campeã da Copa América em cima da própria seleção brasileira no Maracanã. Treinado pelo Lionel Scaloni, que conseguiu desenvolver um modelo de jogo que potencializa muito as melhores características dos seus jogadores. Então é um time muito estável, muito seguro, que atingiu um alto nível de desempenho. Então a Argentina chega aí como uma das favoritas aí para a Copa, com certeza. Se a gente for falar em números, a estrutura tática da Argentina em números é um 1-4-4-2, mas a gente vai ver que é um time muito interessante quando ataca e também quando defende, certo? Então vamos lá passando por escolhas como a gente faz, desde começando do goleiro. Depois a gente vai falar das alternativas aí. Lembrando que a Argentina teve um desfalque seríssimo, que foi o Giovanni Lo Celso. Nem foi convocado por lesão. E esse corte do Lo Celso vai gerar uma dúvida importante aí que o Scaloni vai ter que escolher, tá? Que vai impactar muito na forma do time atacar e se defender. Vamos lá. Bom, no gol aqui, incontestável, Emiliano Martins, goleiro do Aston Villa. Fazia muito tempo que a Argentina não tinha um goleiro de tanta qualidade, tão incontestável assim. Na frente dele, a linha de 4 defensores. Na direita, deve começar jogando Naruel Molina, que se transferiu para o Atlético de Madrid. Ainda não conseguiu dar o passo além de qualidade, que todo mundo esperava, certo? Uma outra opção pode ser o Montiel, que é um jogador mais fixo, mais de jogar na base mesmo da defesa. Os dois zagueiros, Christian Romero, eleito melhor zagueiro do campeonato italiano algumas temporadas com o Atalanta. Muita capacidade do jogo curto, de sair jogando no passe rasteiro, e muita capacidade de ganhar duelos individuais. Então, acostumado a fazer isso no Atalanta, né, com perseguições longas. Do lado dele, vamos ter aí Otamendi, que era do Manchester City, hoje está no Benfica. Também muita capacidade com a bola e muita capacidade também de fazer perseguições individuais e ganhar duelos, 1 contra 1. Isso vai ser essa característica dos zagueiros vai ser muito importante para a forma como a equipe se defende. A gente já vai falar disso. Na lateral esquerda, o titular deve ser o Acunha, Marcos Acunha, um jogador que tem bastante capacidade ofensiva, certo? Um jogador que consegue atacar bem o corredor, atacar e defender com bastante força, bastante potência, certo? À frente deles, pessoal, dessa linha de 4, temos outra linha de 4 de meio campistas. Temos aí 2 pontas barras meias, depende aí da função, posição de cada um, e 2 volantes. Começando da ponta direita, Di Maria, um veteraníssimo aí da posição, algoz do Brasil na final da Copa América. Um jogador com muita capacidade de atacar e defender, muito intenso e com muita qualidade técnica, muita capacidade de bater na bola. Enfim, um jogador incontestável nessa posição para a Argentina. A dupla de médios, pessoal, tem Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid. Foi um dos melhores jogadores do campeonato italiano, jogando pela Udinese, se transferiu para o Atlético de Madrid e vem muito bem. Era um jogador que jogava na beirada, que foi adaptado aí a essa função de volante, segundo volante, vamos chamar assim. Um jogador muito físico, muita capacidade de imposição física, mas também com muito recurso técnico. Muita capacidade de passe, de jogo associado, jogo entre linhas. Lembrando que esse lado direito aí da Argentina com Di Maria e De Paul foi o algoz do Brasil. O De Paul deu o lançamento que o Di Maria aproveitou a falha do Renan Lodge, fez o gol da vitória na final da Copa América no Maracanã. Do lado do De Paul temos o Leandro Paredes, que transferiu do PSG para a Juventus, vem jogando bem, e tem outro jogador que carimba esse primeiro passe, sempre direcionando o primeiro passe da seleção, e é outro jogador com muita capacidade técnica, muita qualidade nesse jogo curto, esses passes curtos, jogo entre linhas. Então são 2 volantes que ajudam a Argentina a ter muito controle da posse de bola, depois Paredes. Pelo lado esquerdo, o titular absoluto era o Giovanni Lo Celso, do Tottenham, certo? Aliás, do Tottenham não, que era do Tottenham e se transferiu para o Sevilha.
Mas ele foi cortado por lesão. Isso vai gerar uma dúvida aqui importante para o Scaloni. A princípio, quem vai começar jogando? Papo Gomes ou Nico Gonzalez? Aqui eu coloquei Papo Gomes, que é o que vai simular aí melhor qual é a função do Los Celsos quando a equipe tem a bola, que vai ser principalmente atacar em diagonal, subir para gerar superioridade no meio campo, ser mais um meia quando a equipe tem a bola. Só que isso vai ter algumas implicações na parte defensiva que a gente já vai falar. À frente da linha de 4 do meio campo, temos os dois atacantes, uma dupla de ataque da Argentina poderosíssima. Lionel Messi, incontestável, não precisa nem de muitos comentários. Para muitos aí, ao lado do Cristiano Ronaldo, o maior da sua geração, os dois aí, os melhores da sua geração, incontestavelmente. Para muitos, um dos melhores de todos os tempos, Lionel Messi. Muita capacidade nesse jogo entre linhas, é o que eu falei, o modelo de jogo da Argentina vai potencializar muito o jogo do Messi, certo? Sempre partindo aí da esquerda para dentro. Na frente, e ao lado dele, Lautaro Martins, um jogador muito versátil, um atacante capaz de segurar a bola de costas, de pivô, brigar com os zagueiros, mas também um jogador bom num contra um, que gosta de receber essa bola atacando a profundidade, recebendo lançamento enfiados, lançamento na frente. Enfim, uma dupla de ataque poderosíssima da seleção argentina. Bom, vamos analisar aqui como que a Argentina ataca, para a gente entender aqui as duas opções com Papo Gomes e o Nico Gonzalez, beleza? Então vamos lá. A Argentina ataca, como é um time de muita posse de bola, a Argentina se instala no campo do adversário, certo? Lautaro vai ser um atacante mais central quando o time tiver a bola, mais referência. Di Maria vai ocupar a ponta direita, vai ser o jogador mais aberto, dando amplitude aí do lado direito do ataque. Papo Gomes, como eu falei, vai sair da ponta de esquerda e vai virar um meia, mais um meia quando a Argentina tiver a bola. O lateral direito aqui, provavelmente Montiel ou Molina, no caso, vai ficar mais na base, junto com os zagueiros, enquanto o Acunha vai subir para atacar um pouco mais o corredor, já que o meia que joga na sua frente vai estar atacando por dentro, certo? Então, pessoal, observem aqui que a Argentina concentra 4 jogadores no centro do campo. Messi, o Papo Gomes, Depou e o Paredes. Ou seja, são jogadores com muita capacidade de jogo associado. Muita capacidade desse jogo em espaço reduzido. Então a Argentina conta muito com isso. Como eu falei, o modelo de jogo do Scaloni, que o Scaloni desenvolveu, potencializa essas qualidades de jogadores. São jogadores de muita qualidade nesse jogo próximo, associado uns com os outros, certo? Então a Argentina vai ganhar muito nisso. Com o Messi, é lógico que esses jogadores não são estáticos, né? Não vão ficar assim estáticos. Vai ter muita troca, muita movimentação, principalmente do Messi. O Messi é o jogador que tem liberdade total quando o time tem a bola. O Messi joga onde for melhor para ele. Onde ele se vê que tá bom para ele jogar, o Messi tem condições. Mas isso vai causar muitas dúvidas, porque, por exemplo, um time que jogar contra a Argentina, que se defenda, por exemplo, num 4-2-3-1, a Argentina vai ter superioridade numérica pelo centro do campo, certo? Vão ser 4 contra 3, né? Os dois volantes mais o meio da outra equipe defendendo. Então isso já causa algumas dúvidas na equipe que for enfrentar a Argentina. Mas essa, pessoal, é a alternativa, como eu falei, do Papo Gomes, certo? Só que o Papo Gomes, quando a equipe se defende, não tem tanto essa intensidade, essa capacidade de retornar para defender, para fechar a segunda linha com 4. Outra opção que o Scaloni pode colocar é a gente colocar o Nico Gonzalez e voltar o Papo Gomes aqui para o banco. Qual a diferença do Nico Gonzalez? O Nico Gonzalez joga na Fiorentina e ele é mais um meia barra ponta mesmo, é mais um ponta que joga aberto, que quando ataca em diagonal, ele não ataca para ser um meia, ele é um jogador que ataca mais a área, ou então a linha de fundo. Então a Argentina passa a não ter tanto, e isso faz com que o Acunha fique um pouco mais. Isso faz com que a Argentina não tenha esse jogador a mais no meio campo, né? Não forme mais aquele quadrado de jogadores próximos um do outro. Então aí sobraria mais para o Messi ser
como se fosse um 10 mesmo, um jogador da articulação atrás do Lautaro, certo? Isso colocaria mais responsabilidade na armação da equipe para o Messi e para os dois volantes, certo? Então mudaria um pouco a forma da equipe atacar. Mas, em compensação, essa mudança, quando a equipe argentina perde a posse de bola, a Argentina costuma ser um time muito agressivo. Então a Argentina sobe o bloco, agride o adversário, pressiona muito o jogador da bola. Os volantes têm muita capacidade de subir, de fazer essa marcação alta, de ganhar duelos 1 contra 1. E a linha defensiva de 4, a linha de 4 atrás, também joga muito alta. Inclusive, aqui, a grande capacidade dos dois zagueiros, do Otamendi e do Romero, de fazer perseguições, de quebrar, de se desprender dessa linha de 4 e fazer perseguições lá no meio de campo, né? Sair e ganhar duelos 1 contra 1, e se não ganhar duelos, saírem para já matar a jogada exatamente com falta mesmo, porque é um time que vai jogar mais exposto se o adversário furar esse primeiro bloco de pressão. A Argentina é um time que vai ficar mais exposto. Então essas perseguições, ou elas têm que ser vencidas, ou então tem que ser parado o ataque adversário de alguma forma, certo? Então, pessoal, a grande dúvida aí do Scaloni com a lesão do Lo Celso, que era um jogador que tinha, que eu considero assim, um jogador chave, igual eu falei no vídeo do Brasil, do Lucas Paquetá, que é um jogador chave pro Brasil. O Lo Celso também é na Argentina, que é um jogador que conseguia ser esse meia a mais quando a equipe tem a bola, mas quando a equipe defende, é um jogador que consegue formar essa linha de 4, porque vamos pensar, se o time adversário furar o bloco de marcação e a Argentina ter que correr para trás, né, ter que formar as linhas mais atrasadas, o time todo ter que se defender, correr para trás, o Papo Gomes não tem tanto essa intensidade. Então, quem ocuparia melhor essa posição seria realmente o Nico Gonzalez. Mas aí a equipe perderia aquela função de ter um meia a mais que eu citei, né, anteriormente. Então, isso tá aí uma dúvida que o Scaloni vai ter que resolver. Ter um jogador a mais, um meia a mais criativo quando a equipe tem a bola, com a entrada do Papo Gomes, ou ter um time mais seguro defensivamente, um jogador com mais capacidade de proteger o lado, de ajudar o lateral esquerdo a proteger o setor aqui quando a equipe está sendo atacada, certo? Então, essa é uma dúvida gerada aí pela lesão de um jogador-chave, que é o Lo Celso, certo, pessoal? Então essa é a Argentina, mas mesmo com essa dúvida aí, continua sendo um time com grandes opções, muita qualidade técnica. Ainda tem um Dybala, que a gente não sabe muito bem em que condições vai chegar, porque teve lesão recentemente. Enfim, essa Argentina, com certeza uma das grandes favoritas aí a conquista do título. O espaço está aberto para vocês, compartilhem, deixem sua opinião, comentários, e até a próxima.